Fala Dani Boy, meu parceiro, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no Clube 6:33, que tem um propósito de trazer sempre informações grandiosas para você. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você assista, da onde você está assistindo. Essa é a proposta do Clube 6:33. E só, sempre reforçando, Clube 6:33, a gente acaba associando a um horário. Porém, o 6:33, na verdade, é um versículo da Bíblia, que está em Mateus 6:33, que fala o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. E aí o reino de Deus, ele está dentro de você, está aqui dentro de você. Então, quanto mais você buscar isso dentro de você, melhor você fica, mais você se desenvolve, mais as coisas acontecem de uma maneira muito mais saudável para você. E eu quero parabenizar você que já completou o 7º dia junto comigo nessa jornada do desafio de 31 dias de positividade. Então a gente está aqui vivenciando 31 dias de muita positividade, de muita sabedoria milenar, que são as leituras e as análises do livro de Provérbios escrito por Salomão. Tem gente que diz que não foi só Salomão que escreveu Provérbios. Em breve a gente vai comentar sobre isso. Mas é basicamente a escrita de Salomão, que foi o cara mais rico que pisou nessa terra, foi o cara que mais teve discernimento e entendimento e teve muito sucesso. Tanto é que no reinado dele, o mundo tem mais de 5.000 anos e todos esses 5.000 anos sempre houveram guerras acontecendo simultaneamente. E só no reinado de Salomão foi um período que não houve guerra alguma, porque ele não foi um senhor dos exércitos, ele foi um senhor da sabedoria. E com sabedoria você evita a guerra, com sabedoria você deixa as pessoas mais felizes, com sabedoria você muda todo o jogo. E hoje a gente vai fazer então a leitura e o estudo e a análise do Provérbios capítulo 7. Vamos começar essa leitura? Então, agora pega teu papelzinho e caneta, pega as tuas atenção e fica aqui agora concentrado. Às vezes a gente lê e a Bíblia, e ela tem um tom e uma forma de falar meio diferente. Então, por isso que depois a gente vai analisar. Então, eu leio e depois a gente vai analisar o capítulo com mais propriedade dentro do nosso dia a dia. Então, tá assim: meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria: você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana e com suas palavras sedutoras. Da janela de minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, cresciam a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças. Em cada esquina fica espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e disse-lhe descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo, e vim à sua procura e encontrei. Estendi então ao meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha casa com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer, gozemos as delícias do amor. Pois o meu marido não está em casa, partiu em uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia.
Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos seus lábios. Imediatamente ele a seguiu como boi levado ao matadouro, ou como um cervo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do açapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as vítimas, os que matou são em grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Olha que interessante, desde o capítulo 1 está sempre falando dessa situação. Eu estava até conversando com minha esposa ontem, porque ela está acompanhando também esses estudos, e fala que tudo é a mulher sedutora, tudo tem a ver ali com a prostituta. Isso daí ele tem muito a ver também, não é necessariamente a relação homem-mulher, ele é a relação você com as coisas que seduzem ali aos seus olhos. Então é bem interessante você ter esse zelo para você ser mais sensato nas suas escolhas. Por isso que o livro de Salomão ele é sobre sabedoria. Então a gente analisando aqui de uma forma bem sintética esse capítulo 7, ele alerta a sedução. Desculpa. Ele alerta a sedução. Então essa parte toda ele começa a discernir por quê? Ele adverte sobre os perigos da sedução e da falta de discernimento, porque tem muitas coisas que soam como o canto da sereia. Você já deve ter escutado isso. O canto da sereia deixa você hipnotizado. Então, tem uma oportunidade de fazer dinheiro rápido, de emagrecer em 3 dias. Essas coisas todas são sedutoras, porque a gente quer coisas com resultado rápido. É isso que você tem que começar a ter atenção. Então, ele ilustra esse exemplo do jovem sendo seduzido pelaquela mulher inapropriada, porque é esses cantos da sereia que o mundo traz para você. Se você não ficar atento a essas coisas, você tem que ter esse discernimento, essa disciplina, tudo que vem falando nos outros capítulos também. Se você não assistiu, tem todos eles gravados para você ir assistindo e construindo a tua ideia. Está sendo sensacional. Não sei se você está gostando, mas eu vou falar, para mim está sendo maravilhoso, porque como eu me preparo para eu falar com o público aqui, cara, eu tô acessando um novo nível. Então é muito bacana quando você entende a explanação e você começa a trazer, por exemplo, prático, você começa a despertar mais a tua consciência, né? Então o jovem deixado sendo seduzido por esse caminho perigoso, ele tem que identificar essas situações. Ele tem que parar de ser ingênuo. Inclusive mais para frente, nos capítulos adiante, o Salomão ele fala muito que o ingênuo tem a tua culpa no cartório, né? Então ele tem que ter um discernimento. E é isso que a gente fala daí dentro desse próprio texto, para você ter discernimento e sabedoria, porque destaca a importância de guardar a sabedoria e esse discernimento como elementos de proteção. A gente precisa se proteger desse canto da sereia, dessas promessas sedutoras que são sempre aí batendo na nossa porta, ou através de rede social. Então a gente tem que ter esse discernimento. E à medida que a gente começa a ter essa ponderação, você começa a ser mais sensato, você começa a pensar 2 vezes antes de tomar uma decisão, pensa 3 vezes, 4 vezes, reflita, e aí você começa a evitar esses bombardeios de coisas sedutoras, né? Para que você tenha o discernimento das más influências, de tudo isso que vem cercando a gente, porque parece que todas as coisas que tem de pro mal, tudo é muito mais fácil da gente cair, né? Para fazer aqui, o maior desafio que tem é colocar várias pessoas assistindo essas lives aqui, que é um conteúdo que traz discernimento, que traz entendimento. O que é mais sedutor? Ver coisas que te iludem, né? Então, aí que mora o X da questão. Você precisa ter, então, esse senso analítico. Então, você precisa identificar o risco, né? Quando você reflete sobre situações como essa, que pode representar algum perigo para os seus valores, para a sua moral, para o teu dia a dia. E aí, quando você faz uma análise detalhada,
você percebe que às vezes aquela situação, o benefício que você vai ter versus os riscos, não vale a pena. Então o menino lá foi seduzido, vai lá para fazer, para ter 30 segundos de prazer e ter o resto da vida de desgosto. Será que vale a pena? É isso que a gente tem que analisar. Aqueles 30 segundos valeu a pena para ter um desgosto para o resto da vida? Então a gente tem que ponderar muito e aplicar esse discernimento no dia a dia. Você tem que ter esse bom senso. E como eu disse ontem, se você não assistiu, assista lá que eu falo da explicação do estudo Marshmallow, né, que foi feito na década de 60. Dá uma olhada na live de ontem, no conteúdo do capítulo 6, onde eu falo sobre isso, para a gente aprender a trocar ganhos imediatos por ganhos maiores, dobrados, incrivelmente melhor, para um futuro maior. Apesar da gente entender que só existe o agora, mas as suas escolhas de agora vão impactar no teu futuro. Então tenha bom senso. E aí quando você começa a ter, destacar essa importância do discernimento, de olhar novamente, de ponderar, respirar, conta até 10. O ditado popular fala, conta até 10, você acha por que faz isso? Na verdade, quando você conta até 10 e você contando meio devagar, vai dar mais do que 15 segundos. E aí quando você respira dessa forma, você ventila melhor o teu cérebro, você irriga melhor o teu corpo, você muda a frequência cardíaca, você altera a liberação de adrenalina e cortisol para a liberação de serotonina, que são hormônios do bem, e aí você começa a ter melhores decisões. Então, quando você tem essa situação, peraí, deixa eu ver, o que está acontecendo aqui? Reflete, pergunta a si mesmo. Sempre que você faz pergunta aberta, né, que a gente fala, o que eu devo aprender com isso, como eu faço com isso, e o seu cérebro ele vai ajudar você para você ter ali uma resposta mais sensata. Então faça isso, nunca afirme. Por quê? Quando você afirma algo, você, principalmente negativo, o teu cérebro aceita aquilo como uma verdade e ele adora a zona de conforto, ele vai sempre manter, eu sou ingênuo. Seu cérebro vai falar, é mesmo, continua assim. Então você tem que ter esse discernimento para quê? Para que você comece a mudar a tua postura, os teus comportamentos e mude assim os teus resultados. Então o desafio é você começar a identificar essas situações que são sedutoras, que são enganadoras, para você o quê? Nunca mais cair nessa parada. E você começar a ter discernimento, fazer melhores escolhas, ter essa sabedoria milenar de Salomão, deixando aí para você há mais de 3.000 anos essa informação com sucesso. Todo mundo quer ter saúde, todo mundo quer ter riqueza, todo mundo quer ter bons relacionamentos, mas as pessoas elas não querem fazer o que tem que ser feito. E o que você tem que fazer é se conhecer, é você começar a ter cada vez mais discernimento, cada vez mais bom senso, né, que eu falo. Então começa a ponderar. Faz um diário da sabedoria, então reserve um tempo todo santo dia, para quê? Para que você analise teu dia anterior, veja o que você vacilou, como que você poderia ter agido, faça esse exercício. Quando você traz esse exercício prático, que é o diário da sabedoria, unido com a gratidão, você ganha muito mais consciência. Então eu reservo todo dia um período, um pouco antes de dormir, para eu ver como foi o meu dia. E aí, aquele meu momento daquele dia, eu começo a fazer o quê? A analisar. Pô, aqui eu não precisava ter falado desse jeito com meu filho. Eu poderia ter falado desse jeito. Eu não fico trazendo sentimentos ruins. Olha a dica que eu vou te dar. Porque sempre você vai estar no agora, mesmo que você esteja acessando o passado. E quando você acessa o teu passado e você resgata aquela emoção, seu corpo sente no agora. E aí agora você começa a ter sensação de mal-estar. Não é isso que a gente tem que fazer. Você está proibido de fazer isso. Você tem que ir visitar aquela cena que não foi saudável para você, e aí você cria uma nova cena imaginária. Eu falo que isso daí chama-se uma visão anterógrada, para você transformar teu passado, trazendo uma sensação de bem-estar
agora. Olha que interessante. E aí, quando você pega, vai lá, por exemplo, eu imagino a cena que eu tava dando uma bronca no meu filho que eu peguei pesado, eu não precisava ter pego pesado. Se eu trouxer sem consciência, eu vou me sentir mal, culpado. Porra, por que, que eu fiz isso com meu filho? E aí, quando você traz para a consciência, fala assim: olha, poxa, eu baixo na altura do meu filho, olho no olho dele e falo: filhão, poxa, não deveria ter feito isso, assim, entendeu? Ah, entendi, pai, pô, tamo jóia, tamo. Então, você exercita uma nova memória, criando uma alternativa para o teu cérebro. E aí você traz uma possibilidade no dia de amanhã, se caso acontecer tal coisa, você já traz do teu inconsciente para o consciente esse exercício. É muito bacana isso. Então faça o teu diário da sabedoria e junto com o diário da sabedoria, quem é sábio sabe o poder que existe por trás da gratidão. E aí quando você pratica a gratidão, então você pode olhar para o teu dia, normalmente 95% do teu dia foi top. Porém, o que acontece? 5%, 10% do teu dia teve alguma coisa que te puxou a atenção por causa de alguma coisa ruim. Você vai dormir com o quê? Com a merda na cabeça. Então você precisa fazer essa prática de analisar. Depois você analisa teu dia. Poxa, eu comi um feijãozinho gostoso, eu tive isso, pô, eu vi um beija-flor, olha que dia lindo. Quando você começa a resgatar e ser grato por essas coisas, você começa a mudar fortemente o teu dia. É isso aí. Entendeu? Então, quando você começa a ter esse discernimento, cara, que sensacional. Você começa a melhorar, você começa a ter insights. Peço até que você faça isso com um papelzinho na mão, papel e caneta, e você vai anotando. Poxa, você teve uma ideia que você não teve antes, porque você está esvaziando o teu espaço tóxico e abrindo para o novo, para o criativo. E o criativo, o que, que é isso? Você cria vida. Quando você cria a vida, que nós somos os seres mais criativos que tem no planeta Terra, porque quando une um homem e uma mulher, com a força vital envolvida, traz uma nova vida para o planeta Terra. Quando você entendeu esse poder que você tem criativo, você traz novos negócios, você traz novas oportunidades, é algo sensacional. Então, tenha esse compromisso diário de reservar um momento para você fazer as suas pequenas análises no diário da sabedoria. Aí registra os aprendizados. Quando você coloca aí em prática, então, qual é a melhor forma de aprender? Que a gente fala isso desde o primeiro dia dessa jornada dos provérbios. O que você precisa fazer? Quando você tem dados unidos, ele vira uma informação. Quando você tem uma informação, você começa a processar essa informação, a pensar sobre ela, aí o que acontece? Você tem um conhecimento. O conhecimento colocado em prática, você ganhando, as pessoas ganhando, a sociedade ganhando e Deus ganhando, aí é a sabedoria. Quando você precisa... Aí, agora está aqui, ó, a Fran comentando sobre... Ela vive muito no passado. É uma maior ilusão que existe. Por quê? Você só tem o agora. O que faz você viver no passado são essas suas memórias. Quando você aprende, treina o teu corpo, a tua mente, o teu espírito, para eles ficarem sintonizados no único momento que você pode fazer alguma coisa, Fran, é agora. Então agora você está me assistindo, agora você está me ouvindo, agora você está sentindo aqui, agora eu peço que você faça o quê? Respira, segura 2 segundinhos, respira bem profundo, segura 2 segundos, sente teu pulmão fazendo uma pressão gostosa no teu coração, como se ele estivesse abraçando teu coração, te acolhendo. E aí solta lentamente pelo nariz. Eu convido todos vocês que estão assistindo aqui ao vivo ou que estão assistindo gravado, nesse momento dá uma pausa. É a pausa da sabedoria, é a pausa da vida. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês, que vocês pode ser que vocês nunca tinham ouvido. Então, quando você inspira, olha a palavra, inspira, espírito. Inspiro, expiro. Eu estou colocando o espírito. O que eu vou falar para você? O espírito teu, o espírito de Deus, ele está aqui, ó. Ele está aqui. Agora eu vou botar ele para dentro de mim, ó. Agora ele saiu. Experimenta ficar sem respirar, sem colocar o espírito para dentro. O que vai acontecer com você? Olha que doideira. Comenta aí. Respirou? Se respirou e te fez bem, faz um joinha no comentário. Faça um comentário, mesmo que seja depois gravado, mas comente.
Se você chegou até aqui, nessa parte da live, você chegou até aqui, fez esse exercício da respiração, comente, se comprometa, faça alguma coisa diferente do que você vem fazendo. E com certeza você vai ter resultados diferentes. Boa, Fran. Aí, a galera falando que tá joinha. Olha lá, grande, Tioni. É isso aí, fazendo um joinha. Sinta isso. Comece a usar essa sabedoria a seu favor. Por isso que Salomão traz essa ideia, quando as coisas foram sedutoras, respira, calma, olha 2 vezes, tenha discernimento. Então, quando você começa a buscar isso, você começa a mudar todo o teu jogo. É muito legal. Tá fazendo sentido para vocês? Então, hoje, a gente fez esse nosso bate-papo, a gente fez essa análise do estudo do capítulo 7. Presta atenção em todos os ensinamentos que estão sendo compartilhados. Eu sugiro que você faça isso pro resto da vida. Olha, leia. Às vezes a gente lê e não entende, a gente lê de novo, entende, a gente começa a ler de novo, a gente entende de outra maneira, porque a gente mudou, a informação continua sendo a mesma milenar, mas quando você muda, você olha de uma nova maneira. Então, hoje foi a leitura do capítulo 7, foi um estudo do capítulo 7, foi esse nosso bate-papo, trazendo para o dia a dia como a gente pode trazer essa sabedoria da Bíblia de uma forma prática para o nosso dia a dia. Ali ele fala da mulher sedutora, e eu estou falando para você, não é a sedução só das mulheres ou de homens, não tem nada a ver só com isso. Tem essas pegadinhas de perder peso, tem essas pegadinhas de ganhar dinheiro rápido, tem essas pegadinhas de ser famoso. Atenção a essas coisas que seduzem aos cantos da sereia. Esse é o resumo de hoje. E amanhã tem mais. Às 6h33 estaremos aqui, novamente mantendo essa nossa frequência e sequência de lives. 31 lives aí pelo menos, para que a gente leia os 31 capítulos de Provérbios. E eu convido você que ficou até aqui, curta, comente e compartilhe esse conteúdo. Chame as pessoas para assistir com a gente essa jornada. E se você não viu os outros conteúdos, vai lá e assista, que com certeza você vai ter algumas informações novas, algumas informações importantes e informações que vão transformar a tua vida para melhor, tá bom? Faça um ótimo dia, faça uma ótima semana, faça um ótimo mês, seja feliz porque você nasceu para ser feliz. Esse é um comando divino e bora ser feliz. Até mais, fiquem com Deus.